Olá! Hoje a gente vai bancar o detetive e seguir os primeiros passos de Sigmund Freud para desvendar um dos maiores mistérios da medicina do século XIX. Um mistério que, olha só, deu origem a um jeito completamente novo de entender a mente, a psicanálise. E tudo começa com essa pergunta que na época parecia impossível. Será que um simples pensamento ou uma memória poderia ter o poder de paralisar um membro, de causar uma dor real, de até deixar alguém cego? Era um baita enigma, que desafiava toda a lógica da neurologia. Então, vamos dar uma olhada na cena do crime, né? De um lado, tinham as lesões neurológicas que todo mundo conhecia, um dano no cérebro ou nos nervos. Algo físico, visível, que explicava direitinho o sintoma. Beleza. Do outro lado, a histeria. E aí o bicho pegava. Pacientes com paralisias, dores, contraturas, mas seus corpos estavam anatomicamente perfeitos. Não tinha lesão. O sintoma era real, mas a causa parecia um fantasma. A investigação de Freud, então, ganha um rumo totalmente novo lá em Paris, com a primeira grande pista vindo do mestre dele, o grande neurologista Jean-Martin Charcot. E a virada de chave que o Charcot propõe aqui é fundamental. Ele foi o primeiro a dizer, basicamente, pessoal, parem de procurar uma lesão no corpo. O problema não é físico, é psíquico. Ao fazer isso, ele deu legitimidade para o sofrimento desses pacientes, tratando a histeria com a seriedade que ela merecia e, claro, abrindo a porta para uma investigação da mente. E essa citação do próprio Freud mostra o impacto absurdo que Charcot teve sobre ele. Foi um momento decisivo, sabe? O Freud neurologista começou a morrer ali, e no lugar dele nasceu o Freud psicopatologista prontinho para explorar esse território totalmente desconhecido da psique. Com essa nova pista no bolso, Freud, junto com seu colega Joseph Breuer, começa a próxima fase, o interrogatório. Só que, em vez de interrogar o corpo, eles passaram a interrogar a história do paciente, a escutar suas memórias. E aqui vem a grande sacada, o insight fundamental. O sofrimento não vinha de uma doença no presente, mas do eco, do fantasma de um evento lá do passado. O sintoma era, na verdade, a manifestação de uma memória esquecida, uma reminiscência. E a partir dessa ideia, eles desenvolveram uma técnica. Pensa bem, se o sintoma é causado por uma emoção que ficou presa a uma memória, o que aconteceria se essa emoção fosse liberada? Esse processo de descarga emocional, de catarse, eles chamaram de abriação. Era como drenar o veneno de uma ferida antiga. Então, vamos seguir esse caminho passo a passo para entender. Primeiro, acontece um trauma psíquico. A reação emocional natural seria processar aquilo. Mas, por algum motivo, essa reação é bloqueada. A energia emocional, que o Freud chama de afeto, fica ali presa, estrangulada junto da memória. É tipo uma carga elétrica sem um fio terra, sabe? A terapia, então, funciona exatamente como esse fio terra, criando um caminho seguro para que essa energia finalmente seja liberada. Mas a investigação ainda não tinha acabado. Resolver o como não era suficiente. O Freud precisava saber o porquê. Por que essas memórias eram esquecidas para começo de conversa? Qual era o motivo por trás desse esquecimento todo? E essa pergunta leva Freud direto para o coração da teoria dele. Porque, veja bem, não era um esquecimento passivo, tipo quando a gente perde as chaves. Não, era um ato ativo, deliberado, mesmo que inconsciente. Por quê? A resposta foi o conceito revolucionário de defesa psíquica. O ego, que a gente pode entender como o centro da nossa consciência, o nosso eu, para se proteger de uma dor insuportável ou de uma ideia que não combina com a imagem que ele tem de si mesmo, ele simplesmente expulsa essa memória da consciência. É puro instinto de autopreservação. Só que tem um problema. O ego consegue expulsar a lembrança, mas não consegue destruir a energia dela, a sua carga emocional. E esse afeto vira uma espécie de fantasma sem casa. Foi separado da memória original, mas agora precisa ir para algum lugar. E é aí que a mente se torna bem criativa. Essa energia emocional que ficou solta precisa ser acobertada, disfarçada. E a forma como a mente faz isso vai determinar o tipo de sintoma que vai aparecer. A gente vê aqui os dois principais destinos dessa energia reprimida. No caso da histeria, o mecanismo é a conversão. A carga emocional é literalmente convertida num sintoma físico, uma paralisia, uma dor. Já na neurose obsessiva, o mecanismo é a substituição, ou deslocamento.
A emoção se desliga da memória original e se conecta a uma ideia diferente, que muitas vezes é simbólica, e que se transforma numa fobia ou num pensamento obsessivo. E muitas vezes essa conexão é quase poética, simbólica. O Freud descreve um caso em que uma dor de cabeça penetrante era a conversão da memória de ter recebido um olhar penetrante e supercrítico da avó. O corpo acaba expressando em forma de metáfora o que a mente não consegue dizer. E é muito importante entender que Freud diferenciava bem essas novas psiconeuroses de defesa do diagnóstico mais comum da época, a neurastenia. Para ele, a neurastenia era como uma bateria descarregada, um esgotamento físico direto. Já a histeria e as obsessões eram um drama psíquico complexo, uma história de conflito, de defesa, de recalcamento. Então, no final dessa investigação toda, o que Freud descobriu? Ele não só resolveu o mistério dos sintomas histéricos. Ele achou algo muito, mas muito maior. Ele revelou um novo modelo da mente, um modelo que não era estático, mas sim dinâmico, com partes em constante conflito. Ele nos mostrou a existência de um inconsciente ativo, um lugar que não é só um depósito de memórias, mas uma força poderosa que defende, converte e molda ativamente a nossa realidade consciente. Isso nos leva a uma última pergunta. Se esse mecanismo de defesa não era algo exclusivo de pacientes do século XIX, mas é uma parte fundamental de como a psique de todo mundo funciona, o que isso significa para a gente? Que ideias incompatíveis, que afetos dolorosos as nossas mentes estão ativamente defendendo, convertendo e substituindo neste exato momento? O caso pode até estar encerrado para a histeria clássica, mas a investigação sobre a nossa própria mente, essa está apenas começando.